Bom, gente, agora o próximo passo depois então que a SEGA terminou a era dos 16 bits e a SEGA precisava então avançar, né? O que ela fez? Lançou o SEGA Saturn, né? Foi o primeiro videogame de 32 bits, movido a CD, que era uma tendência, né? Já que ela já tinha feito o Sega CD, ela já seguiu em frente nessa tendência. O Rodrigo tá lembrando aqui de alguns outros games clássicos da SEGA que a gente não falou lá na primeira parte. Uma coisa muito importante, a série Phantasy Star, realmente, cara. Que começou no Master System, exatamente, Phantasy Star 1, que era um excelente jogo. Os fãs de RPG vão lembrar com muito carinho, né? Que é realmente que concorria com grandes RPGs. Final Fantasy nessa época nem era tão grande, né? Era referência. E... Pois é. Isso, batia de frente com Final... O que mais que a gente não falou, hein? Com Final Fantasy. E eu acho que... velho, a gente não falou de Shinobi também, né, cara? Mas é tanto game, bicho. É tanto game. Eu vou lembrar tudo que teve no Mega, que era bom. Teve no Mega. Porque foi a fase de ouro, pelo menos pra mim, que eu me lembro, assim, da antiguidade do videogame, que a guerra Mega Drive Super Nintendo gerou coisas incríveis. Assim. A gente vai falar, a gente vai ficar aqui até amanhã. Né? Exatamente. Então aí, com essa passagem pro Saturn, engraçado que a SEGA então desenvolveu um novo mascote pro videogame novo, pois né? Knights, que... Voltando ao tema, é outro bichinho, assexuado, não tem sexo. Só pra variar. O Knights não dá pra saber, se você quiser pesquisar, você vai ver que o Knights ninguém sabe que ele é. A SEGA queria inovar com o mascote, porque tentou inovar novamente com o Saturn. Ela saiu na frente com os 32 bits. Eu lembro que o Saturn tinha uma arquitetura de processadores também que era singular, ninguém usou, acho que não usaram de novo. Outra coisa interessante também... O problema dessa parte do processador de Saturn é que ele tinha um processador para áudio, um processador para vídeo, um processador para... Era processador pra... É processador demais, é videogame com aquele trombolho. Extremamente difícil para programar. Era ele já... programação da soft houses, era programação do Saturn. Outra coisa, ele foi o primeiro a ser totalmente baseado em CD, né? Quer dizer, tinha os cartuchos, mas os cartuchos faziam outras coisas. Os cartuchos eram para expansão de memória, para destravamento e tal. E uma coisa importante também, que na época o Saturn foi uma revolução tão grande, mas tão grande, que eu lembro que eu tava no colégio ainda e tal, o pessoal falava, tinha dois amigos meus que falavam, nossa, Saturn, Sega Saturn, 16 milhões de cores, gráficos poligonais, quer dizer, eles ficavam repetindo isso sempre. E eu acho que a SEGA ficou impressionada demais com o próprio umbigo. Porque como o Saturn foi o primeiro a utilizar a tecnologia poligonal para game caseiro, quer dizer, primeiro assim, né, teve as tentativas da Nintendo, Star Fox e tal, mas o Saturn era baseado nisso, era muito forte isso. E ela começou com a série Virtua, que começou a encher o saco, né, velho? Tinha Virtua Racing, Virtual On. Eu lembro que tinha revista que falava que a SEGA fazia... A Ação Games fez comentário que a SEGA faltava fazer um Virtua. Tinha mais título. Virtua Virtual. Apesar de que a arquitetura do console do Saturn, ele favorecia muito mais os jogos 2D do que os 3D. Verdade. Apesar dela ter essa inovação, o PlayStation, que era mais fraco, ele tinha uma possibilidade maior e melhor de trabalhar com os 3D do que o Saturn. Bem lembrados. Isso foi talvez outra das coisas que fez. Bom, aliás, isso foi um dos fatores da decadência do Saturn. Outro foi uma campanha de lançamento equivocada que aconteceu do Saturn. Ele chegou primeiro no Japão e demorou um certo tempo para chegar nos Estados Unidos. E quando aconteceu o lançamento, ele tinha poucos títulos e passou muito tempo sem ter títulos novos. O pessoal podia jogar, eu não vou lembrar de cabeça aqui os títulos, mas eram cerca de 5 ou 6 no máximo, e ela passou cerca de 6 ou 7 meses com os mesmos títulos. Ou seja, enquanto isso a concorrência desandando a fazer... Era Final Fantasy VII, era Castlevania... E realmente... Aí, isso foi uma das coisas que uma campanha muito errada no Ocidente, que fez o Saturn perder muito mercado na época. Apesar de que ainda hoje ele é um videogame que, se você for procurar jogos arcade, conversões de jogos arcades, você não vai passar vergonha. Tem muitos jogos bons, King of Fighters, série Versus da Capcom. Tem a série Versus da Capcom, principalmente, tem alguns títulos 2D de arcade, você só vai jogar a versão bacana mesmo. O Cid estava falando do lançamento, eu queria lembrar que o Saturn no Japão, ele começou ganhando. Quando lançou o PlayStation, o Saturn estava na frente. Mas aí depois, com os jogos exclusivos PlayStation, diga-se um exemplo, Final Fantasy, aí desandou de vez.
Galera, o Já tempo era. urge, então nós vamos ter que passar a era de Saturn um pouco mais rápido. Também, eu acho que foi a era. Mas não tinha Saturn, muito o que eu falar, tenho um jogo que eu gostaria Vamos de. Tem um jogo que eu gostaria de lembrar e exaltar. Pra mim, Aham. Shine Force 3. Shine Force, Que pô. dos RPGs, da leva de RPGs para Saturn, foi pra mim, pelo menos pra mim, um dos Tem maiores. uma série de Tem uma série. Shinings para Shine the Holy Ark, Shine the Wisdom. Excelente, E tá mais uma vez, e apesar É um RPG de... perfeito. O Em- Saturn, esse jogo ele me surpreendeu. É É o grande game engraçado Saturn. que até nos melhores jogos a gente vê como que a SEGA vacila, sendo que o Shining Force 3, lembrado aqui pelo nosso amigo Érico, é um dos melhores, não teve a continuação lançada no Ocidente, teve apenas a primeira parte, o que deixou muito... São 3 cenários, o jogo é dividido em 3 partes, e deixou muitos fãs decepcionados com a SEGA na época. Principalmente Quando com a falta de compraram- suporte, né? De lançarem versões em inglês Compraram do a primeira... cenário 2 e cenário 3. compraram Galera. a primeira versão e não teve o lançamento da continuação da história. Né? Lembrando games do Saturn, rapidinho pra gente passar essa era. Guardian, Shinobi, Guardian Heroes. teve uma Panzer Dragon. Guardian Heroes, Vamos de cada vez, pra poder botar um insert legal. Fala aí, breve. Guardian Astal. Heroes. Astal, Eu falei já Panzer Dragon. né, tinha aquele Fighters Megamix, Fighting Vipers. Fighters Megamix que era um um dos primeiros crossovers. E até certamente inovou um pouco o lembram? crossover em jogo de luta 3D. Eu não Fighting Vipers, o cabeça difícil o de lembrar. merchandise absurdo da Pepsi, tinha até chefe Pepsi Man. Sim, teve Pepsi Man. E aí chegou um ponto em que os jogos eram lançados, né, simultâneos, mas algumas vezes saíam bem melhores foi. para o fraco hardware do PlayStation, que era já muito popular no final já dessa era. E o Saturn amargava, às vezes, ou não tinha lançamento. Eu acho que essa Ou- foi a maldição da SEGA sempre, cara. Tipo, ela tinha um hardware às vezes melhor, ou então inovavam a tecnologia, ou vinha alguém depois e lançava um hardware superior com a tecnologia que a SEGA tinha desenvolvido, ou então um hardware fraco ganhava porque tinha games que não cometiam os vacilos de que a SEGA A cometia. SEGA sempre No caso do foi. A PlayStation. SEGA, em matéria de Que tinha um hardware, hardware bem sempre pior. foi pioneira, mas faltava realmente aquela ação no A por título trás de do curiosidade, vacilo. a título de curiosidade, queria falar só que a SEGA lançou o Knights com controle analógico. Foi o primeiro E controle depois- analógico. E depois não investiu na ideia, sendo que mais tarde isso acabou virando tendência. Né? Exatamente. Resumindo. A SEGA fazia as inovações, só que não conseguia mandar pra Resumindo, frente. Sega CD, Sega 32X, Sega Saturno, tudo que a Sega fez com o Mega Drive em campanha de marketing, não fez com o Saturn. Uma outra coisa, esse início da queda também é marcado, né, quando ela lançou, ela ainda mantinha suporte pro 32X, que foi uma porcariazinha, e ela quis manter os dois sistemas, então ela não conseguiu manter nenhum. Eu lembro que tem gente esperando o Castlevania de 32X até hoje. Galera, vamos falar agora da fase que eu acho que foi a fase que mais me deixou feliz se tratando de SEGA, que era a fase do Dreamcast, cara. Vamos lá.